GJR Temas. Oferecimento Lojas Docim. Você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. Nós falamos essa semana, foi o dia 10, né? Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, DMPS, que é organizado pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, a IASP, e também endossado, né? Também destacado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O evento representa um compromisso global de focar a atenção na prevenção do suicídio. Todos nós, familiares, amigos, colegas de trabalho, membros da comunidade, da sociedade, educadores, líderes religiosos, profissionais da saúde, responsáveis políticos e governos, podemos tomar medidas, né, para prevenir o suicídio. E é justamente o que nós estamos fazendo hoje aqui, trazendo a nossa convidada nesta manhã aqui, para conversar conosco. Ela é cruzaltense, está há quantos anos aqui mesmo? 5 anos. 5 anos, sim. É psicóloga infanto-juvenil, especialista em saúde pública e estimulação precoce, gestora e proprietária da Vivenciar, espaço interdisciplinar infanto-juvenil, inaugurado recentemente. Nossa convidada, Luciane Morini Cassenotti, a psicóloga Luciane Cassenotti, que está com a gente aqui, Davenir. E você faz as honras da casa para saudar a nossa convidada, por favor. Pois é, né? Já cumprimentando então, né? Nossa entrevistada desta manhã aqui, que vai falar com a gente sobre este assunto. É um assunto super importante, né? Muito principalmente sério também, né? E que muitas das vezes, né? Acaba, infelizmente, né? Não tendo volta esse caminho, mas tem sempre, né, uma pessoa especialista assim como ela. Uma prevenção, Uma prevenção, né? E também as pessoas para que possam pedir esse socorro, então, né? Começo cumprimentando Luciane Morini, psicóloga infanto-juvenil, especialista em saúde pública e estimulação precoce. Bom dia. Bom dia, Davenir. Bom dia, Braulio. Bom dia, ouvintes. Vamos já começar falando então, né, sobre este assunto aí, porque nós estamos no mês e... Que dia foi? Dia 10? 10. Dia 10, né? Foi o dia mundial. Né? E o Setembro Amarelo é o dia de prevenção. Exatamente, né? Então, já começamos então falando sobre o que as pessoas, na verdade, né? Que a gente sabe que, como nós já estávamos conversando fora do ar ali, que as pessoas em si, elas mesmas às vezes não pedem ajuda, né? Então, infelizmente, acabam optando pelo suicídio. Mas o que pode ser feito, na verdade, para a prevenção? Eu acho que é importante a gente considerar que para uma pessoa chegar em uma situação extrema dessas, né, alguma ou muitas coisas acontecem, né, tem antecedentes. Então, realmente, né, quando você chega em uma situação assim, é muito difícil muitas vezes para a pessoa que está passando por esse momento difícil fazer algum movimento por ela, né? Então, por isso que a gente fala assim, né, que a prevenção ao suicídio, ela é uma luta coletiva, né? Enquanto sociedade, pais, sociedade civil, professores, enfim, todos nós precisamos estar atentos, né, às mudanças de comportamento, às situações ambientais, enfim, para que a gente possa oferecer ajuda, né? Fazer os encaminhamentos possíveis e necessários para que a gente evite, né, chegar numa situação extrema. Pois é, e a gente tem tido, doutora Luciane, um alto índice de suicídio entre os jovens, especialmente na faixa aí de 15 a 29, né? Como trabalhar isso, né? Por que a prevenção é uma questão tão importante, especialmente para essa faixa etária? É importante a gente considerar, assim, né, como seres humanos, né, nós somos seres biopsicossociais. Então, todos esses aspectos precisam ser levados em conta, né, em consideração, para a gente entender o que está acontecendo em cada caso, né? Os casos são muito individuais, enfim. Então, pensando em saúde de um modo geral, o acesso à educação, a lazer, a trabalho,
proteção social, moradia digna, são situações e questões importantíssimas que falam também sobre uma prevenção ao suicídio ou a outras patologias do ponto de vista mental e emocional, né? Então, quando a gente fala nessa questão de saúde, a gente também precisa olhar para a área da educação, né, da segurança pública, como comentávamos antes aqui fora do ar, né, para todas as questões sociais. Então, esses problemas emocionais, óbvio, né, fazem muita questão, né, geralmente pesam muito nisso, mas a gente precisa olhar para o entorno dessa pessoa, né, para entender realmente o que está acontecendo. Agora, você como profissional dessa área, você vê que é uma pergunta, né, na verdade, né? As pessoas que têm o maior índice, no caso, acontece com as pessoas de vulnerabilidade social ou digamos assim, se tem uma classe social, uma faixa etária. Enfim, exatamente. Faixa etária, acho que nós já falamos aqui, né? Mas digamos que uma classe social. Sim, a gente tem recortes sociais que são bem importantes, né? Como a gente mencionou antes, a questão dos homens, jovens, né? Mas dentro disso a gente tem sim as populações vulneráveis que acabam sendo muito mais suscetíveis, né? Então, pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Pessoas pretas, população LGBTIA+, indígenas, acabam sendo sim muito mais suscetíveis e estão muito mais vulneráveis a essas situações de sofrimento mental e emocional, né? De um modo geral. Doutora Luciane, quais são os sinais de alerta que pais e responsáveis devem ficar atentos para identificar possíveis problemas de saúde mental nos jovens, especialmente? Sim. Mudanças de comportamento, de um modo geral, devem sempre ser consideradas, né? A gente tem uma questão social, assim, né? De que o adolescente fica muito mais no quarto, ele não interage tanto com a família. E sim, socialmente e emocionalmente isso se coloca muito, né? E é muito frequente. Mas a gente precisa considerar e entender realmente o que está acontecendo, né? Então, o adolescente precisa sim ter direito ao seu espaço, né? A sua individualidade, a sua privacidade. Mas a família precisa estar muito atenta, né? E se mostrar muito disponível, né? Ao diálogo, né? Que esse diálogo aberto é sempre muito importante, muito necessário, né? No sentido de tentar entender o que está acontecendo, como é que estão as relações fora de casa, na escola, na família e nos outros ambientes que esses jovens frequentam, né? Quando a gente fala em saúde mental de crianças e adolescentes, os grandes aliados que a gente tem, sem dúvida, são os professores, né? Porque é na escola que muitos sinais de alerta aparecem, né? Então, a queda no rendimento escolar muitas vezes é algo, né, bastante significativo. Alterações no padrão de sono e no padrão alimentar também. Então, assim, são sinais de que algo não está indo bem, né, com esse jovem, com essa criança, enfim, com essa pessoa. Então, são situações que precisam ser intervidas, né? A gente fala muito de uma intervenção precoce no sentido de que assim que os sintomas começarem a aparecer, né, a gente tentar entender o que está acontecendo para mais rapidamente conseguir ter uma efetividade. Doutora, né? Dizem que o que está pensando, né, em tirar a sua própria vida, ele não fala, porque diz que quem fala que vai se matar acaba. Dizem que assim, quem fala não faz. Pode ser que sim, enfim, a gente tem que estar sempre alerta. Mas diz que normalmente esse que está pensando, né, ele não fala, ele não manifesta, pelo menos de forma mais ostensiva, essa vontade. Então, a gente tem essa questão social, assim, né? E as pesquisas nos dizem que isso não é verdade, né? Então, sim, a gente precisa estar muito atento àquilo que é dito de uma forma verbal. Então, há o sentimento de desesperança, né? Aqueles sentimentos de desvalia, de não sirvo pra nada, minha vida não faz mais sentido. Então, são sinais de alerta. Certo. Mas a gente precisa ficar tão atentos quanto aos sinais que não são verbais, né? Porque a gente se comunica o tempo todo de diferentes formas, né? A gente costuma associar geralmente a comunicação com a fala, mas não necessariamente a comunicação é só a fala, né? Então, essas mudanças de comportamento, alterações bruscas de humor, enfim, devem sempre ser levadas em consideração como um sinal de alerta, né? Pra gente entender o que está acontecendo realmente e buscar uma intervenção. Doutora, a crença religiosa, a gente vê que em alguns países, né? Acontece muito disso, né? A crença religiosa influi também, não? Então, quando a gente pensa, né, em seres biopsicossociais, essa parte da religião, da espiritualidade, de um modo geral, acaba entrando muito nessas questões sociais, né? Então, muitas pessoas acabam recorrendo, sim, a questões religiosas, enfim, como uma forma de se organizar emocionalmente, mentalmente, de buscar um suporte, né, também. E é tão importante quanto, né? Eu acho que a gente não pode desconsiderar o tratamento convencional, que seria, né, o tratamento de profissionais da saúde, mas todas essas questões sociais são importantes. Todo
Todo apoio é importante. Isso, exatamente. Então, se a pessoa se sente bem, né, nesse local de oração, né, enfim, em algum centro religioso, é super importante que sim, que ela busque, né, assim como formas de lazer, de entretenimento, de estar próximo aos amigos, aos familiares, né. Claro. Quando a gente fala em uma luta coletiva, é justamente nesse sentido, né, a sociedade toda precisa estar presente. Está comprometida, Exatamente. né, porque, como você disse, às vezes esse jovem, né, que se isola e que também está passando por alguma situação, né, de vulnerabilidade, ele se torna mais suscetível, né? Emocionalmente já está fragilizado. E mais ainda, o meio, né, onde ele está acaba complicando, né, essa situação, né, doutora? Sim, com certeza, com certeza. E falando em jovens, a gente tem também toda a questão biológica, né? De mudanças hormonais, o corpo mudando. Então, assim, se juntam muitas questões, né? Em uma única fase da vida. E que geralmente fica um desafio ainda maior para lidar, né? Então, por isso que a família precisa estar muito atenta, né? E muito próxima, né? Então, eu sempre bato na tecla, assim, né? Desse diálogo familiar, né? Um diálogo aberto, né? Em que os jovens, as crianças, as pessoas, enfim, possam falar abertamente sobre o que estão sentindo, né? Sem se sentirem julgados, mas sem se sentindo acolhidos, né? Para conseguir, enfim, ter esse suporte, esse apoio. E isso que você está falando é tão importante que o que os jovens mais eles pedem e reclamam é justamente o diálogo, um momento de atenção que, por incrível que pareça, não há, né, Ti? Às vezes os pais pensam que dá o apoio, o amparo material é suficiente, né? Tem um lugar para morar, mas o diálogo, a conversa, a atenção, ela é tão importante quanto até mais. Sim, a gente tem novos modelos, né, de estruturas familiares cada vez mais, né? Então, pais que trabalham muito, geralmente, então acabam por uma questão de culpa, muitas vezes compensando materialmente, né? Como você falou, algumas faltas e algumas ausências, né? Mas eu sempre falo que mais importante do que a quantidade de tempo que se passa em família é a qualidade do tempo, né? Então é muito mais válido ele ter menos tempo, mas estar realmente dedicado, né? Estar atento, ouvir, acolher, né? É muito mais importante às vezes do que passar um dia inteiro, um final de semana inteiro, enfim, sobrecarregado, ocupado ou pensando em todas as coisas que deveria estar fazendo, né? Junto, mais distante. Doutora, uma pergunta que me surgiu agora, né? Porque a gente que já tem uma idade, eu, o Braulio aí, a gente já tem uma idade um pouco mais avançada, digamos assim, né? Eu quero te perguntar o seguinte, né? Na verdade, fatores, por exemplo, amor não correspondido, situação financeira, esse índice aí, ele tem... Contribui, né? Contribui. Eu sempre ouvia, né? Eu digo que na questão, assim, que é mais velho, né? Sempre via falar assim, ele Uma tirou a vida amorosa por causa não foi correspondida, tanto ambos, né? Mulher, o homem, enfim, né? Então, isso... Também contribui. Contribui? Sim, na verdade, sim. A gente não tem como elencar exatamente quais são os fatores ou o que vai fazer mais ou menos sentido para cada pessoa. Sim. Mas sim, essas questões sociais, né, relacionamentos de um modo geral, não só relacionamento amoroso. Vocês têm, assim, num estudo, o índice maior do que causa... As causas que vêm a acontecer, A gente tem questões que são multifatoriais, né? Quando a gente fala em sofrimento mental, a gente não tem como dizer exatamente qual é uma única causa. Então, são sempre questões multifatoriais. O que a gente sabe, então, né? Que a população mais vulnerável e mais suscetível acabam sendo homens, jovens. E aí, dentro desse recorte, todas aquelas outras questões sociais que a gente falava antes. População em vulnerabilidade, né? Pessoas que moram em regiões mais periféricas. Então, a gente não tem exatamente dados que nos digam os motivos, né? Geralmente é mais de um motivo, né? Uma questão social maior. Sim. E, doutora Luciane, onde buscar ajuda? Então, eu acho que o apoio e o suporte familiar sempre vai ser muito importante, né? Então, uma rede de apoio, família, amigos, comunidade, como a gente falou antes, né? As questões religiosas que acabam ajudando em muitos casos também são super importantes. A gente tem no Brasil o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, né? Que é pelo número 188. É um suporte, né? Emocional, enfim, que a pessoa liga 24 horas por dia. E ali tem pessoas treinadas para oferecer um suporte, dar uma orientação, enfim. Dentro
das cidades, né, a gente tem os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. Os CAPs. Que são locais específicos, né, e treinados com profissionais da saúde para tratar questões de adoecimento psíquico, né? Então são locais sempre muito importantes. E os prontos atendimentos, né, fora do horário, finais de semana, enfim, que também tem capacidade, enfim, e são locais importantes para se buscar ajuda quando necessário. Davenir. Pois é, né? Então, vamos ver aqui, já estamos quase na mensagem filareira. final para a doutora. Então nós temos aí, né, justo o tempo aí para ela abrir a consideração final, a mensagem final, então. E também já agradecendo aí a participação. Acho que é muito importante, né, que as pessoas, com certeza, né, busquem essa ajuda aí. E às vezes a vítima que está pensando no suicídio e tal, acaba não conseguindo né, encontrar esse apoio, mas a família, né? É importante. Sim. Alguém próximo, né? Sim, com certeza. Então, acho que eu quero enfatizar, assim, que a questão da prevenção ao suicídio, ela é uma responsabilidade coletiva, né? Como a gente falou muito aqui, acho que isso é super importante. Acho que conversar abertamente, né, sobre saúde mental, né, ficar atento aos sinais, oferecer apoio. Então, nos nossos locais, assim, né, em ambientes de trabalho, escolas, com os amigos, enfim, com as pessoas próximas é sempre muito importante, né? Então, oferecer um ambiente seguro para essa pessoa conseguir se abrir, conversar, né? Enfim, pedir ajuda vai ser importante, né? Necessário. Então, também lembrar que não tem vergonha nenhuma, né? A gente tem muito uma questão cultural, né? Envolvendo isso, né? Para os homens, isso geralmente é uma questão ainda maior, né? A questão do pedir ajuda, do orgulho, né? Isso, do se dizer que está em sofrimento, né? Então, acho que esse apoio acaba sendo crucial e essencial, enfim, para que a gente evite essas situações, né? E possa minimizar as questões de sofrimento mental de um modo geral. Doutora Luciane Morini Cassenotti, obrigado pela tua participação aqui, por nos ajudar a trabalhar essa prevenção, enfim, esse apoio, essa rede de apoio para as pessoas que, né, podem efetivamente pensar em tirar sua própria vida. A gente agradece imensamente, doutora Luciane Morini Cassenotti, que é psicóloga infanto-juvenil, especialista em saúde pública e estimulação precoce, gestora e proprietária da Vivenciar Espaço Interdisciplinar Infanto-Juvenil. Muito obrigado pela tua participação. Eu pedi para ela deixar o contato, né, nas redes sociais, enfim, aí, o pessoal que está nos ouvindo e de repente quer conversar com a doutora Luciane. Claro, muito obrigada. Agradeço muito ao clube pela oportunidade, né? Acho que é uma questão social super importante, assim, né? Esse papel que a rádio acaba desenvolvendo, assim, de trazer sempre informações e temas muito pertinentes, assim, para a comunidade. Então, agradeço muito o convite. Vou deixar o contato, né, da Vivenciar. Então, nós somos um espaço interdisciplinar, então trabalhamos mais colegas de outras áreas, enfim, focados, né, na saúde de crianças e adolescentes, mais especificamente. E o telefone para contato é 549-9170-5390. 99170 5390. Isso aí. Certo, então, né? Sucesso, então, para você aí. Agradecemos mais uma vez a participação. Braulio, vou trazer aqui a última informação. O governo federal avalia a volta do horário de verão. Política de adiantamento dos relógios em 1 hora foi extinta em 2019, né? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou na quarta-feira, dia 11, que uma eventual volta do horário de verão é avaliada internamente aí pelo governo, apesar de que ainda não ter uma definição. A justificativa central para um possível retorno desse mecanismo seria o aumento da confiabilidade do sistema elétrico, né? Esta informação, então, para você que está acompanhando a nossa programação, né? E eu finalizo aqui com as vagas, né? As vagas de empregos da ASIC, lembrando que temos vagas para barista, assistente comercial, auxiliar de cozinha, almoxarifado, auxiliar de cozinha, caixa, auxiliar de eletricista, supervisor administrativo, assistente de cadastro, assistente de manutenção de condomínios, assessor de condomínios, vendedor de loja de parque, vendedora e vendedor, né? Cozinheira e confeiteiro e consultor de vendas. O pessoal pode fazer o cadastro no site www.acicanela.com.br. Amanhã voltaremos então no Grande Jornal Regional a partir das 7h11. Grande abraço a todos, feliz quinta-feira. Muito obrigado, Avenir. Um abraço para você também, doutora Luciane. Um abraço, muito obrigado pela tua participação, pela tua vinda aqui ao nosso programa para tratar de um assunto muito sério e importante para toda a sociedade. E o GJR, como o Davenir falou, volta amanhã, a partir das 7h11, depois do horário eleitoral gratuito. Na sequência tem o Coffee Break.
Grande Jornal Regional. Oferecimento. Deporte Contabilidade. UX. Broker Turismo. Risul. Círculo Saúde. Farmácia Líder. Lojas Docim. Escrito Mac. Lojas Labs. Muito mais que rádio. Clube 885.